Então, no começo eu achava que era um erro, que tinham trocado os papéis ou que erraram meu nome ou algo assim. Eu queria negar tudo, esquecer o que estava acontecendo comigo. Mas esse fato de eu ter uma doença incurável me deixava com muito nojo de mim mesmo. E era como se um parasita tivesse dentro de mim. E eu tentei. Você não tem ideia do quanto eu tentei. Fingi que nada tinha mudado, que eu podia simplesmente viver minha vida como antes, que dava pra ignorar tudo, como se a vida só continuasse me esperando. Mas a verdade é que fingir só me machucava. Machucava muito. Com o tempo eu percebi que ignorar não fazia a doença sumir. E se eu continuasse negando, talvez eu nem tivesse tempo suficiente pra mim viver. Ô, meu amor, o que aconteceu? Você quer conversar? Não, mãe, eu não quero conversar. E também eu não consigo ficar bem, não agora. E talvez se não fosse pelo seu acidente de doença, eu não ia estar nessa situação que eu tô agora. Porque você foi negligente comigo a infância inteira. Félix, eu trabalhava muito, olha, sozinha. Eu fazia o possível pra sujeitar você, meu filho, você sabe disso. Tu era cuidado pelos teus avós. Eu não tinha tempo. Agora eu quero passar por causa de você, meu amor. Agora eu tenho tempo, agora eu consigo. É isso que eu quero. Eu quero ter mais tempo contigo, meu filho. Mesmo assim, era pra ter um pingo de responsabilidade comigo. Olha, eu sei que a minha mãe ela fez de tudo por mim. Só que naquela hora a raiva ela não deixou eu pensar direito. E era mais fácil eu culpar minha própria mãe do que aceitar minha própria realidade. E sobre a minha infância, na casa dos meus avós, ela foi bem difícil, mas ao mesmo tempo eu sinto falta, porque eu não fazia ideia do futuro que me esperava. E eu só sabia ver filmes o tempo inteiro, não importa se eu tava triste ou eu tava feliz. A arte da cinematografia, ela sempre me encantou, sabe? E naquele tempo tinha uma coisa que me deixava com muita raiva. Era quando as pessoas vinham pra cima de mim com aquelas frases: "Ah, Deus está no controle de tudo", ou "vai ficar tudo bem". E eu entendo que elas estavam tentando ajudar, me deixar melhor, mas isso me deixava com muita raiva mesmo. Eu lembro da primeira vez que eu fui para um hospital especializado nessa doença. E eu tava sentindo uma coisa bem estranha, porque lá era um prédio enorme, gelado, era alto. E o que eu tava sentindo, eu sei que não era medo, era um choque. E também foi ali que eu percebi que eu tinha muita sorte em não estar em uma situação grave como a de muitas pessoas que estavam lá. E não era superioridade, era um sentimento de alívio. Só que esse alívio ele também me deixava com muita raiva. E eu sei que você tem a resposta, mas eu ficava o tempo todo me perguntando: por que comigo? O que eu fiz de errado? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que que muita gente boa só recebe coisa ruim do mundo? Enquanto tem muita gente ruim por aí só recebendo aplauso. Félix, a situação é séria e sim, tem chance de se agravar. Vamos ter que acompanhar isso com muita atenção. Naquele dia eu teria feito qualquer promessa, qualquer acordo com a vida, pra mudar a minha situação. Sabe, a doença não era só o meu maior medo. Eu também tinha muito medo de ser dependente das pessoas. Eu acho que esse era o meu medo principal. E eu também imaginava a minha vida como se nada disso tivesse acontecido. Sem hospital, sem remédio, sem exame, tudo.
Eu queria mostrar pra minha mãe que eu não tava sofrendo ao extremo. Eu não queria deixar ela preocupada mais do que ela já tava. Mas, no fundo, a Kim tava tão machucado, mas tão machucado que eu não tava mais suportando. Era aquela dor que não tem onde colocar. O medo do futuro, o aperto no peito e aquela sensação que eu sentia de que eu não me encaixava mais em nenhum lugar. Eu disfarçava tão bem que eu não percebi que eu tava me afastando de todo mundo. Eu achava que eu precisava ser forte, que eu tinha que aguentar tudo isso sozinho. Mas com o tempo eu percebi que passar por tudo isso sozinho não ia dar certo. E eu precisava de ajuda, só que de uma ajuda profissional. E foi aí que minha mãe percebeu que eu tava mais estranho do que eu já tava. Então, ela não viu outra opção a não ser me colocar em uma terapia, imediatamente. Meio desbotável, virando veiculado, debaixo não apagou. Tudo permanece onde você deixou. Félix, você me contou que, quando era pequeno, vivia com a cabeça no mundo dos filmes. Lembra? Eu passava horas vendo filmes e inventando histórias. Então, isso ainda é parte de você. Talvez seja a hora de voltar para esse lugar. Mas agora, com outros olhos. Não só os filmes infantis. Experimenta ser filmes mais maduros também. Histórias que falam de dor, de mudança, de recomeço. Mas por quê? Para você lembrar que não tá sozinho. Que todo mundo também vive momentos difíceis. E que às vezes a gente entende melhor a vida quando vê outra pessoa passando por algo que ecoa dentro da nossa cabeça. Mas será que isso pode me ajudar? Acho que pode abrir uma janela. E você merece ter janelas abertas. Félix. Pra mim, a sétima arte é uma das coisas mais lindas desse mundo. E por muito tempo eu esqueci que ela também fazia parte da minha essência, da minha alma. E os filmes, eles carregam em si várias histórias, vários mundos, várias vidas e desde os mais simples e bobos até os mais complexos e conceituais. E eu comecei a me interessar, não só por assistir filmes, mas também como fazê-los. Eu comecei a escrever um roteiro de filme, meu próprio filme, do zero. E eu queria expressar meus sentimentos e minha história através da arte, do audiovisual. Mas no começo foi bem complicado e cansativo, porque construir uma estrutura de personagens bons e uma narrativa realmente envolvente foi bem complicado e foi um desafio. Mas eu sabia que ia valer a pena. E meu coração até batia mais forte a cada cena que eu fazia. Até porque era a minha história que eu estava contando. A história do Félix Duarte. E eu precisava de alguém para me interpretar. Por isso escolhi você pra fazer parte desse pedaço de mim de que um dia eu já fui. E então, você aceita? Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1.
Ação. Vamos no jardim lá, tem algo esperando. De ponta cabeça, onde colocou. E quando encontrá-lo, meio desbotado, virando, vê que o lado de baixo não apagou. Tudo permanece onde você deixou. Tudo permanece, mas ainda muda bem levemente, de dia e de noite. O sutil acontece quando tudo permanece.